Peru, uma terra de contrastes. Suas cidades dinâmicas se misturam com os vestígios de um passado ilustre. O Peru se desdobra como um continente em miniatura, onde a diversidade climática é igualada apenas pela de seu povo e tradições. Por décadas, os templos esquecidos do Peru sob o sol do deserto, tesouros ocultos, tumbas imperiais, assim como a selvageria suntuosa e turbulenta, têm atraído aventureiros do Vale Sagrado à gigantesca Lima, das ilhas flutuantes do Lago Titicaca a Machu Picchu. O Peru desafia a imaginação e promete uma jornada espetacular. Estamos em Cusco, a uma altitude de aproximadamente 3.300 metros. Na parte sudeste do país, esta cidade é o ponto de partida para a lendária Machu Picchu. Atrai centenas de milhares de turistas todos os anos. Antiga capital do poderoso Império Inca, depois ocupada pelos conquistadores espanhóis, a partir do século XVI. Hoje, Cusco é o principal centro arqueológico das Américas. Uma das expressões sociais dos nativos dos Andes é o mercado. Este, local de encontro inevitável para os habitantes, oferece uma variedade incrível de produtos, incluindo a quinoa, um cereal cultivado há mais de 5.000 anos no altiplano peruano. Além disso, várias variedades de milho, um ingrediente básico da gastronomia peruana. Bordado é um dos tesouros artísticos locais. A atividade dos ateliês depende parcialmente da confecção de trajes suntuosos, usados durante os numerosos feriados públicos que animam as ruas de Cusco. Todos sabem que os franceses falam. Hoje, a cidade está celebrando a Virgem do Carmo, padroeira da população mestiça. Durante 5 dias, procissões preencherão as ruas e os vales ao redor, ao ritmo de canções quechuas e danças tradicionais. No centro da parte antiga da cidade, numerosas construções imponentes foram erguidas sobre maciças fundações incas. As ruínas de Coricancha são um dos esplendores arqueológicos de Cusco. À primeira vista, o claustro de Santo Domingo parece um simples priorado. Quem poderia imaginar que, antes da chegada dos conquistadores durante o século XVI, os lendários templos do Sol e da Lua, verdadeiros tesouros da cultura inca, uma vez estiveram neste local. Muitos elementos desapareceram, mas as paredes perfeitamente alinhadas, assim como várias ferramentas usadas para construir o local, resistiram ao teste do tempo. O visitante também descobrirá ao longo de um corredor ou de uma viela magníficos afrescos, cujas cores cintilantes sobreviveram parcialmente aos séculos. Durante a Era Inca, as paredes de Coricancha eram cobertas com 700 folhas de ouro, cada uma pesando aproximadamente 2 quilos. Vários vestígios permanecem desse esplendor, mais particularmente esta estela do século IV, símbolo da veneração dos incas pelo sol, pelas estrelas e pela lua. Rodeada por arcadas coloniais, a Plaza de Armas é o centro da cidade moderna. A construção da famosa catedral durou mais de um século e foi concluída em 1650. Na
Nas proximidades, a Igreja da Companhia de Jesus, construída pelos jesuítas em 1571, embeleza a paisagem com sua magnífica fachada barroca, os arcos finamente decorados. O aspecto geral da Praça de Armas foram incrivelmente bem preservados ao longo dos séculos. Durante a era Inca, esta praça era chamada de Huacaipata, ou Praça das Lágrimas, e era o centro da capital. Ocupa um lugar especial no coração dos habitantes e dos numerosos turistas que param aqui todos os anos. A procissão mais importante em homenagem à Virgem do Carmo parte desta praça, tão querida pelo povo peruano. A banda de metais da cidade pode às vezes tocar um pouco desafinada, mas a celebração continua sendo um sucesso para os milhares de pessoas que se reuniram hoje nas ruas. Neste momento, há uma procissão. Um dos bairros mais antigos da cidade se desenrola pelas ruas estreitas atrás da catedral. Este é o bairro boêmio de San Blas. Artistas tomaram conta da Praça de San Blas, permitindo que o visitante descubra mais uma faceta da cultura peruana. Fora da cidade, no coração do distrito de Anta, várias comunidades dos vales vizinhos se reúnem, em um alvoroço feliz e colorido, no centro da vila de Guarucom. Aqui também, a celebração da Virgem do Carmo é uma verdadeira instituição. Cada grupo tem seus próprios códigos, músicas e hábitos de vestuário. Para a população principalmente agrícola, essa celebração é uma rara oportunidade de se divertir e esquecer a dureza de seu trabalho por algumas horas. Baseada em porco e frango, é um componente essencial dessas celebrações. Nos vales, as condições de vida são difíceis. Os habitantes estão ainda mais orgulhosos e felizes em vestir seus trajes mais bonitos para esta festa excepcional. Deixando a área ao redor de Cusco para trás, estamos nos dirigindo ao Vale de Urubamba, também chamado de Vale Sagrado, e à vila de Chinchero, a 3.700 metros de altitude.
Para os Incas, esta cidade intemporal situada em uma encosta de montanha era o berço do arco-íris. A igreja colonial, que se ergue sobre a praça da vila, foi construída sobre fundações incas. Motivos religiosos e florais incrivelmente refinados adornam o interior desta magnífica igreja. Atrás da praça, o visitante descobrirá vestígios incas de rara beleza. Os terraços destinados ao cultivo deixaram uma impressão excepcional nesta paisagem majestosa. A perfeição geométrica da paisagem e o ar puro das montanhas ao redor contribuem para a atmosfera única deste lugar. Aqui, as mulheres não hesitam em subir até 4.500 metros para colher batatas. Elas as venderão no mercado de domingo. A batata que conhecemos na Europa é originalmente do Peru. Nas montanhas, a vida é difícil. A natureza é, frequentemente, hostil. Nas montanhas, a vida é difícil. A natureza é frequentemente hostil. Os primeiros glaciares se elevam a mais de 5.500 metros, próximos às zonas de cultivo. Os terraços de Morai e o Vale Sagrado são um espetáculo fascinante. Cada nível parece desfrutar de seu próprio microclima. Disse que os Incas usaram este local como um laboratório para determinar as condições ideais para o cultivo de diferentes culturas. Apesar da alta altitude próxima a 4.000 metros, o clima é agradável, mesmo no inverno. Aqui, o sol é sempre forte e, muitas vezes, amacia as temperaturas, apesar dos glaciares nas proximidades. Os nativos cultivam habas, um feijão que é um dos ingredientes essenciais da gastronomia local. Mais abaixo no vale, encontra-se uma verdadeira maravilha natural. Desde os tempos dos Incas, os leitos de salinas têm sido utilizados para extrair sal. É uma autêntica curiosidade geológica. A água, de um riacho muito salgado, flui de uma fonte termal mais acima no vale. É desviado para os leitos, onde o sal, de excelente qualidade, é colhido após a evaporação da água. A extração de sal é gerida por uma cooperativa, que é responsável por vendê-lo, principalmente na área. A aldeia de Ollantaytambo é a porta de entrada para a lendária Machu Picchu. Constantemente habitada desde o século XIII, esta cidade é dominada por uma imponente cidadela que abriga os vestígios de urbanismo inca, incrivelmente bem preservados. A temível fortaleza de Ollantaytambo foi importante para os Incas, tanto para fins religiosos quanto militares. Um templo cerimonial foi construído, de fato, no topo do complexo de terraços. Quando os primeiros raios de sol iluminam a construção do complexo de Machu Picchu, as paredes habilidosamente alinhadas e perfeitamente equilibradas se revelam
como um intenso lembrete do gênio e do poder do Império Inca. Descoberta por acaso em 1911 por um historiador americano, esta cidadela perdida ainda esconde muitos segredos. Sua história e função original podem permanecer um mistério. No entanto, a qualidade excepcional do trabalho em pedra e a profusão de ornamentos que caracterizam Machu Picchu fazem dele um lugar mítico e espetacular. O Templo do Sol é a única construção redonda do site. 2 vezes por ano, durante os solstícios, o Sol inunda seu centro. Sob o Templo do Sol, uma caverna natural contém um altar e nichos sagrados, cuidadosamente esculpidos pelos Incas. Também é chamado de Tumba Real, embora nenhuma múmia tenha sido encontrada aqui. O principal santuário de Machu Picchu, situado no topo de uma pequena colina, é a pedra Intihuatana, um termo quechua que significa o ponto de amarração do Sol. Os astrônomos incas eram capazes de prever os equinócios, usando seus diferentes lados. Do outro lado do complexo, o Templo do Condor é um dos locais mais fascinantes e misteriosos de Machu Picchu. Com sua forma semelhante a um labirinto, esta construção é uma escultura em granito que representa um condor dos Andes, cujas asas abertas são simbolizadas por 2 grandes pedras. Seguindo para o sul, na estrada que atravessa os altiplanos dos Andes, a Vila de Oropesa é uma parada obrigatória. Tradicionalmente famosa por ser a terra do pão, Oropesa ainda possui muitos fornos privados destinados a fazer o delicioso pão chamado chutas. Muito obrigado. Há muito tempo, um marquês espanhol teve a ideia de cultivar trigo ao redor da vila e ensinar a habilidade de fazer pão aos moradores. A tradição permaneceu. As chutas, um pão levemente doce, devido ao anis e à canela adicionados à massa, tornaram-se a especialidade culinária desta área. Os ingredientes deste pão são farinha de trigo, açúcar, manteiga, fermento, canela e erva doce. Na estrada que leva para o sul, vestígios dos conquistadores podem ser vistos em toda parte, como nesta antiga igreja, um claro símbolo da evangelização. Situado a quase 4.000 metros de altitude, Sicuani é uma parada ideal no caminho para o Lago Titicaca. Hoje, a cidade está celebrando. A banda de metais local está tocando para um casamento.
O altiplano é uma das regiões habitadas mais altas do mundo. Muito poucas árvores conseguem sobreviver nessas terras áridas sopradas pelo vento. No entanto, os ricos recursos minerais criam uma beleza excepcional neste cenário selvagem. Puno é o principal porto do lago Titicaca. A cidade foi fundada durante o século XVII, perto de uma mina de prata, que hoje está extinta. Poucas construções coloniais permanecem. No entanto, as ruas estreitas e os mercados lotados de mulheres usando chapéus de coco valem o desvio. Aqui, a pesca é a principal atividade. O Porto de Puno é o ponto de partida ideal para alcançar as numerosas ilhas flutuantes no lago Titicaca. De manhã, os cais estão sobrecarregados, cada barco indo em direção a uma área específica. Do lago Titicaca, a vista é linda. Muito obrigado. O lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. Suas dimensões gigantescas são verdadeiramente impressionantes. Mais de 170 quilômetros de comprimento e 60 quilômetros de largura. De acordo com a lenda, o primeiro Inca, Manco Cápac, filho de Inti, o deus do sol, surgiu aqui em apenas 30 minutos de barco. O visitante pode descobrir as primeiras ilhas. Essas ilhas flutuantes artificiais são feitas de juncos, chamados de totora. Eles crescem em grandes quantidades nas águas rasas do lago. Transportamos um bloco de quile, a raiz da totora, ou juncos. Aqui, cobrimos eles com juncos e já os trançamos antes. Então, adicionamos uma camada de totora a cada 2 semanas. Os índios Uros viveram aqui por muito tempo, principalmente nas isletas. Aproximadamente 50 anos atrás, eles desapareceram, mas os casamentos mistos com os índios Aimaras permitiram manter uma pequena população local, vivendo essencialmente da pesca e do turismo. A vida dos Aimaras seria impossível sem a totora. Essas plantas parcialmente comestíveis também são usadas para construir casas, barcos e para as artesanato que os Aimaras vendem aos turistas. As condições de vida são difíceis.
Nessas ilhas de alta altitude, a pesca permite que os nativos se alimentem, mas devido à umidade e às baixas temperaturas, esses territórios são verdadeiramente hostis para a raça humana. Aqui, os homens usam bonés de lã muito bem tricotados, e as cores não são escolhidas ao acaso. O vermelho é para homens casados, vermelho e branco para homens solteiros. Outras cores podem indicar o status social, passado ou presente. Nessas ilhas, a intensidade do sol refletida pelo lago pode causar queimaduras severas. Oi! Aqui, tudo é projetado para facilitar a vida dos poucos índios que continuam a ocupar as ilhas. Um pequeno barco de loja vai de ilha a ilha para fornecer produtos frescos. Um médico também visita regularmente as áreas habitadas. No entanto, é difícil nessas condições para as crianças frequentarem a escola, a menos que se estabeleçam em Puno. O Lago Titicaca fascina por seu tamanho excessivo e a exuberante natureza que o rodeia. Navegar entre as ilhas flutuantes deste majestoso lago é uma experiência única que atrai cada vez mais visitantes. Infelizmente, o impacto negativo do turismo já está sendo sentido em numerosas comunidades. A costa do Pacífico do Peru se estende por mais de 1.000 quilômetros. É aqui que a gigantesca Lima, a capital do país, se espalha. Esta megacidade conta com mais de 8 milhões de habitantes, ou seja, 1/3 da população do país. Berço de culturas milenares, Lima se desenvolveu durante séculos XVI e XVII para se tornar a metrópole mais poderosa da América Espanhola. No século XVIII, a criação do vice-reinado do Rio da Prata levou ao declínio da cidade até 1821, ano em que a independência da República foi proclamada. No início do século XX, Lima recuperou as posições de uma das cidades mais modernas do continente. Para muitos, a pequena igreja barroca de São Pedro é um dos exemplos mais bonitos da arquitetura colonial. Ela não mudou muito desde que foi consagrada pelos jesuítas em 1638. Ricamente ornamentado, o interior exibe altares dourados, esculturas inspiradas no Islã e cerâmicas notáveis. Construído em 1735, o famoso Palácio Torre Tagle, hoje o Ministério das Relações Exteriores, é sem dúvida uma das mais belas residências coloniais de Lima. Como em todas as cidades do Peru, o centro gira em torno de um campo de desfile também conhecido como Praça Maior. No lado sudeste, encontra-se a impressionante Catedral de Lima. Todos os dias, ao meio-dia, os habitantes se reúnem na Praça Maior para um de seus espetáculos favoritos: a troca da guarda do Palácio Torre Tagle.
O esplendor arquitetônico e a diversidade do centro de Lima oferecem aos seus habitantes um cenário excepcional. A riqueza histórica deste ambiente urbano se destaca diante do dinamismo da capital, que se voltou resolutamente para a modernidade. Numerosos edifícios oficiais no distrito de San Isidro também são característicos da arquitetura da era colonial. Longe do tráfego diabólico do centro de Lima, Miraflores se ergue sobre Lima a partir de seus penhascos. O visitante encontrará várias huacas, fascinantes templos sagrados construídos durante o Império Inca. Escavações arqueológicas intensivas ainda estão em andamento nas huacas de Miraflores, onde várias tumbas estão verdadeiramente bem preservadas. Vários bairros de Lima, particularmente no norte, estão superpopulados. A maioria dos habitantes vive em condições precárias, mas consegue essencialmente sobreviver com peixe, um alimento básico na maioria das regiões do Peru. Aqui também, os mercados são numerosos. Os habitantes fazem compras aqui para preparar o que é considerado uma das melhores culinárias do continente. Aproximar. O Pacífico Barranco acolhe os artistas da cidade. Perto do Pacífico, Barranco acolhe os artistas da cidade. A arquitetura deste distrito predominantemente boêmio é única em comparação com a de Lima. Na beira de um penhasco, ao sul de Miraflores, esta área também apresenta edifícios incríveis do século XIX e do início do século XX. Em Miraflores, você pode admirar o oceano de numerosos parques, incluindo o Parque do Amor, um local imperdível para todos os encontros românticos. Pacífico de Lima, as ondas são generosas. Elas atraem muitos surfistas nos meses de inverno de julho e agosto. Amadores de parapente cedem à tentação do clima ideal da área para competir com a altura dos modernos edifícios que se erguem contra o céu de Lima. Uma cidade em contínuo desenvolvimento, a emocionante Lima tem dois lados. Em um curto momento, o visitante pode deixar os distritos comerciais ultramodernos para o esplendor natural da costa do Pacífico.
Seguindo para o norte, ao longo da costa, em direção às áreas desérticas próximas ao Equador, erguem-se as fascinantes huacas do Sol e da Lua, os antigos centros de Mochepa. É aqui que a civilização mochica se desenvolveu. Ela começou no século II a.C., antes do surgimento do Império Inca. A Huaca do Sol continua sendo a maior estrutura pré-colombiana do Peru, embora um terço da construção tenha sido levado pelas chuvas. Menor, a Huaca da Lua abriga numerosas cerâmicas, metais preciosos e fantásticos afrescos policromados, que fizeram a reputação dos mochicas. Rituais estranhos aconteciam nesta área. Homens eram lançados dos penhascos, como sacrifícios humanos. A presença de corpos seriamente danificados nas tumbas descobertas no sítio confirma essa teoria. Camada após camada, os arqueólogos continuam a trabalhar em certas partes da construção. Frequentemente, afrescos perfeitamente preservados são descobertos todos os anos. A característica específica das cerâmicas mochica é serem muito e impressionantemente realistas. Este oleiro mochica tem uma oficina com seus 2 irmãos. Eles foram autorizados a manter essas peças encontradas no sítio da Huaca da Lua. Eles fazem principalmente reproduções. Neste emaranhado, às vezes é difícil distinguir as cópias dos originais. O deus da nossa cultura, o deus Aiape, representando... Isso pertence à nossa cultura. É Aiape, o deus da fertilidade da terra. Ao redor da cerâmica, há espigas de milho que brotam da terra. É uma cerâmica antiga da cultura mochica, que meu pai encontrou nesta propriedade. Também ao longo da costa do Pacífico, o sítio histórico de Chan Chan é a maior cidade pré-colombiana das Américas. É a cidade de adobe mais importante do planeta. Capital do Chimu, o último império ilustre antes do dos Incas. Chan Chan foi parcialmente destruída pelo fenômeno climático, El Niño. Uma imaginação tremenda é necessária para imaginar a cidade de antigamente. No entanto, o local continua fascinante por seu tamanho e pelos vestígios da era Chimu que abriga. Obrigado. A poucos quilômetros ao norte de Chan Chan, Juan Chaco é uma pacífica vila de pescadores. Abriga os cabalitos de totoras, as embarcações ancestrais feitas de junco, que se encontram nas cerâmicas da Mochica, que datam de 2000 anos, 1000 anos. Com tremenda destreza, os pescadores locais remam e surfam nesses barcos, elegantemente curvados. O sol com seu estranho encanto, a vida útil de uma embarcação não excede alguns meses. Os pescadores devem fazer novas embarcações regularmente. Oh, meu Deus! A pesca é de grande importância na vida local. Os peixes são abundantes nas águas frias do Pacífico, resfriadas pela corrente de Humboldt. Aqui, novamente, a pesca é de grande importância na vida local. Os peixes são abundantes nas águas frias do Pacífico, resfriadas pela corrente de Humboldt. Obrigado, obrigado, Shakira de la Marienes, a Soya Nova Notícia.
Ita Gonchaquera, que à beira do mar vem perguntar a Sola se alguma nova notícia te traz. Longe do folclore musical local dos Andes, este cantor nos oferece um vislumbre de melodias românticas especificamente escritas para acompanhar a marineira, uma dança típica desta região do Peru. De onde está? Por que não vem? Uma semana. Sim, sim. Bozinho de Subarica. Godilo é um pescador. No extremo norte da cidade, ele cultiva e colhe as famosas tortoras, canas, que são usadas para fazer cabalitos. Antes de trabalharmos juntos, Tut. Antes de trabalharmos a leitura, temos que semear. Depois temos que esperar 14 meses para o junco crescer. Então, quando estiver alto o suficiente, cortamos e depois secamos. E isso leva cerca de 15 a 20 dias. Uma vez que está seco, nós o separamos, nós o cortamos e depois o secamos. E isso leva cerca de 15 a 20 dias. Uma vez que está seco, nós o separamos. Os gestos de Gordilo foram transmitidos geração em geração milhares de anos. O navegador norueguês Thor Heyerdahl usou essa técnica durante o século passado para construir seu Kon-Tiki. Ele se deixou levar pela correnteza da costa peruana até a Polinésia. Barcos semelhantes são encontrados no lago Titicaca, mas há uma diferença. Aqui, a frente do barco é elevada para enfrentar o swell e as ondas. É a sua vida. Com base em várias cerâmicas e sítios arqueológicos, o surf pode muito bem ter nascido aqui. E não apenas no arquipélago havaiano, como a crença popular sugere. Saiba que eu preciso... Deus será... Mas como há pessoas que te tiram do sério... A qualidade das ondas nas costas do Peru continua a atrair muitos surfistas. Apesar da temperatura da água, vários campeões mundiais são, na verdade, do Peru. É 28 de julho, o feriado nacional do Peru, assim como em todo o país, o Huanchaco está cheio de animação. Desfiles animam as ruas. Santos Morales. Hoje, mais do que em qualquer outro dia, Carlos está se preparando para servir muito ceviche, o prato nacional à base de peixe cru. Esse é o filé da grupa. Para o ceviche, você corta assim. Preparar ceviche é uma tradição ancestral transmitida por muitos séculos. Há muito tempo, os Moche, os habitantes da costa, já pescavam peixes e frutos do mar. Depois, eles marinavam em suco amargo de tambo. Adiciona-se sal, alho, e, claro, algumas pimentas pequenas. Você deixa descansar por 3 minutos e então pode servir.
Hoje, o ceviche servido com milho fresco e batatas doces se tornou um dos pratos favoritos do Peru. O feriado nacional também é uma oportunidade para usar os trajes suntuosos associados à marineira. Todo ano, a cidade de Trujillo organiza um concurso que atrai os melhores dançarinos do Peru. Você pode sentir a proximidade do Brasil e da Colômbia vizinhos, especialmente na música e na dança. Essa mistura de influências culturais deu origem a um estilo particular, chamado afro-peruano. Uma vez que os últimos cabalitos retornam ao porto, os habitantes, jovens e velhos, não hesitam em tomar as ruas para celebrar o feriado nacional em uma atmosfera de alegria. O clima se torna cada vez mais tropical à medida que avançamos para o norte. Bacos Maio se tornou um destino lendário para surfistas e praticantes de windsurf de todo o mundo. Deve essa tremenda reputação às suas ondas particularmente longas e regulares. Esta área acabou de começar a atrair turistas, como em outros lugares ao longo da costa do Pacífico. A pesca continua sendo a principal fonte de renda. Com cerca de 14.400 habitantes, a cidade de Pacasmayo é um lugar ideal para amantes de passeios de barco e do oceano. Além de sua bela praia, este pequeno balneário à beira-mar possui um dos maiores pieres do Peru e muitos edifícios em estilo colonial. Sua arquitetura única só é igualada pela energia de sua população. Este resort irradia um charme incomum, uma fragrância de nostalgia que está encantando um número crescente de turistas. Seu mercado típico, com uma abundante variedade de produtos, parece assumir as cores quentes do clima escaldante desta região. Ei. Como em todo o Peru, o milho é um dos vegetais mais comuns no mercado. Os clientes sucumbem à tentação de uma variedade de milho preto muito saborosa. Ao longo da cidade, o visitante encontrará muitos sítios habitados pelos mochicas e pelos tibu em seu tempo. O sítio El Brujo, ao sul de Pacasmayo, é muito impressionante. Em si mesmo, resume 5.000 anos de presença humana ininterrupta, desde a era pré-cerâmica até a era colonial.
símbolo de uma cultura ancestral intimamente ligada ao oceano. Os primeiros cabalitos são representados aqui. O sítio foi descoberto recentemente. E desde então, muitos afrescos coloridos foram desenterrados. A tarefa em questão é gigantesca. A conservação a médio prazo tornou-se uma questão importante. Essa preocupação é ainda mais legítima, uma vez que muitos outros sítios estão aguardando para serem desobstruídos de sua areia. Dadas as limitações dos meios, os arqueólogos muitas vezes enfrentam escolhas difíceis a fazer. O Peru ainda tem muitos segredos a revelar. O som dos vales, sem dúvida, esconde mais mistérios. Devido à sua riqueza natural e histórica, esculpida em uma cultura ancestral que parece imutável, este país é uma terra fabulosa, um paraíso para aventureiros, em sua busca por maravilhas.